Olá, seja bem-vindo ao canal Celso Automação. No vídeo de hoje, nós veremos como associar as entradas e saídas digitais do Arduino no LD Micro para fazer a programação em ladder. Antes de começar o vídeo, eu só gostaria de agradecer porque eu tenho a feliz notícia que o canal Celso Automação já bateu os 300 inscritos, então a todos vocês que são inscritos, o meu muito obrigado. E vamos ao vídeo. Agora que a gente já viu um pouco sobre o circuito elétrico de como funcionam as entradas e saídas nessa placa, eu vou mostrar agora a parte de programação propriamente dita e ver como programar as entradas e saídas digitais no LD Micro. Então vamos executar aqui o LD Micro, que tem o ícone na nossa área de trabalho. Uma única mudança que eu fiz do vídeo passado para esse, que eu criei uma pasta aqui chamada Arduino Ladder, que tem um atalho aqui na área de trabalho, para organizar as nossas programações para ficar um pouquinho mais fácil de encontrar, porque antes estava uma pasta chamada programas e podia acabar confundindo com o nome da pasta, a localização também. Mas enfim, então abrimos aqui o LD Micro e agora a gente tem que inserir os elementos para associar com as entradas e saídas digitais. Então aqui a gente pode inserir, então a gente vem aqui na parte de instruções, que são onde coloca os blocos da linguagem ladder especificamente, os elementos. E a linguagem ladder é uma linguagem que imita uma lógica de relés. Então uma lógica é como se fosse um circuito elétrico, que tem contatos de relés, bobinas de relés. Então aqui você pode inserir contatos de relés, Então pino de entrada, pino de internal relay, que é na verdade uma memória interna, pinos de saída, que é esse coil, que é uma bobina, então isso aqui seria associado com uma bobina, isso aqui seria uma bobina também associada com uma memória. Então vamos primeiro inserir aqui um contato, e ele já mostra aqui esse XNew, que é o nosso contato de entrada digital. Então aqui o nosso contato elétrico, quando a gente dá um clique duplo nele, ele dá algumas opções deste contato. Então a fonte, o que vai acionar desse contato aqui na nossa lógica ladder, então pode ser um relé interno. Relé interno aqui no caso significa uma memória no programa LD Micro que depois vai ser transformada ali numa memória no processador do Arduino. Input pin ou MCU, que significa pino de entrada no microcontrolador, então ele vai ser associado com algum estado das entradas do Arduino. Ou output pin, você também pode associar aqui esse contato com o estado de alguma das saídas do Arduino, algum pino de saída. E essas duas opções aqui são de Modbus Contact e Coil, que são para você utilizar com o protocolo Modbus. Mas aqui no LD Micro a gente não vai ver protocolo Modbus, porque o Modbus que ele suporta é só o Modbus TCP e você não consegue utilizar isso aqui no Arduino, por exemplo. Aqui o nome que você vai dar para esse contato, new, tá como padrão, Eu vou mudar para ED1, entrada digital 1, negada para você mudar o estado do contato. E aqui é para você deixar o nível da entrada em alto depois que você começar a simulação. Mas eu vou deixar essas duas opções aqui desmarcadas. Ele já mostrou aqui, então, X, ED1. Esse X que vem antes é para indicar que isso aqui é um contato de entrada, um elemento de entrada. E aqui embaixo, quando você cria esse elemento, você define o nome dele, ele vai começar a aparecer numa tabela na qual você pode associar com o microcontrolador. Aqui ele deu um erro, porque a gente não definiu o microcontrolador. Eu estou começando do zero de novo o programa. Então aqui eu vou ter que vir microcontrolador, Atmel AVR, Atmel ATmega 328 32 pin, que é o controlador do Arduino Nano no caso. Então agora já está configurado o nosso microcontrolador. Se eu der um clique duplo aqui na lista, ele já mostra então as portas e ele mostra essa coluna aqui do número do pino do Arduino. Então a gente pode associar aqui com o pino do Arduino. Para saber qual pino do Arduino vai ser utilizado, daí você precisa saber da configuração da sua placa. Se você estiver usando uma placa de Arduino, só o Arduino mesmo. Ou no caso dessa placa aqui, Hofer Automação, HF002. Eu baixei também o manual. Vou deixar o link depois do site da fabricante, onde tem os manuais dessa placa. E esse aqui é o manual do HF002 e 003. Então, essa placa aqui na foto é igualzinha à minha. Eu tenho essa aqui. E aqui você pode ver, então, em qual entrada e saída do Arduino estão associadas lá as entradas da placa. Então, aqui, entradas digitais isoladas, diagrama das entradas digitais. Então, ele mostra aqui um pouco do circuito. E aqui o que nos interessa é essa parte aqui de endereçamento. Então, você pode ver que tem aqui
as entradas, né, dos optoacopladores, sinal positivo e negativo. Então o positivo aqui, a conexão positiva vai estar sempre para cima, o negativo para baixo. Então entrada 1, 2, 3 e 4. A entrada 1, que é a que a gente vai utilizar aqui no nosso exemplo, ela está associada com o pino digital 3 do Arduino. Então a gente vai procurar o pino 3 ou D3, se tiver isso aqui para indicar que é digital, aqui no LD Micro. Então voltamos aqui para o programa e aqui temos que achar o pino 3. Então aqui, ó, PD3 ou apenas 3, se você vir na coluna aqui Arduino Pin e dar um OK. Então aqui ele já vai associar com o pino 3 do Arduino. E agora a gente vai inserir um elemento de saída, que é uma bobina. Então a gente tem que selecionar aqui, você pode, tanto clicando com o cursor, como mexendo com as setas do teclado, você consegue mover esse cursor aqui branco, que é para você indicar onde você vai inserir o elemento. Então a gente vem aqui em instruções, vamos aqui em contatos e bobinas, né? Vem aqui em coil, output pin. Então aqui a gente vai inserir uma bobina de saída. Como é um elemento de saída, ele fica no final aqui do diagrama. E aqui ele está como Y-New. O Y é porque ele é um elemento de saída. Dando um clique duplo, temos aqui novamente as opções da bobina. Daqui tem os tipos de bobina: normal, negada, ativar e desativar, que é set reset ou trigger. Vou deixar aqui normal. Aqui a fonte vai ser ou um relé interno, isso aqui é uma memória do programa, ou um pino de saída ou Modbus. Aqui a gente vai utilizar o pino de saída do Arduino. E o nome a gente vai colocar como SD, saída digital 1. Dando OK. Ele já vai estar configurado aqui. E a gente tem que configurar aqui o pino que vai estar associado com essa saída. Então, novamente, a gente vai lá no manual da nossa placa e a gente vai ver a parte das saídas digitais, né? As saídas a relé. Então, vamos descer aqui um pouco. Então, aqui temos as saídas de relé, né? Então, o diagrama das saídas a relé. Aqui ele mostra que o pino normalmente fechado está em cima, o comum é o do meio e normalmente aberto é de baixo. E o que importa para a gente é a parte de endereçamento. Então a saída 1, que é a saída que está lá em cima, ela vai estar associada com o pino analógico 0 do Arduino. Apesar de ser o pino analógico, todo pino do Arduino, mesmo que esteja habilitado para a utilização com saída analógica, ele também funciona como um pino digital. Então não tem problema o pino ser o A0. Então aqui a gente vai associar com o pino A0 do Arduino. Então novamente vamos no LD Micro e vamos associar aqui com o pino A0. Essa opção aqui. Dando OK, já está feita aqui a nossa associação. Agora que a gente já associou, a gente tem um programa de exemplo, né, um primeiro programa. E nesse programa o que a gente tem, na verdade, é uma transferência. Então, você tem um contato aqui que vai ser acionado com o estado digital de uma entrada. E ele vai transferir esse estado, é como se fosse um circuito, ele vai passar energia para cá e vai transferir esse estado para a nossa saída. Então, quando eu acionar a entrada digital, ele vai acionar a saída digital. Uma vantagem aqui do LD Micro é que ele permite que você simule o circuito, simule a sua lógica antes de você passar para o Arduino. Então você pode vir aqui em simular, clicar em Simulation Mode, que ele vai entrar no modo de simulação. Aqui por enquanto ele só está no modo de simulação, ele não começou a simulação. Então você vem aqui em Start Real Time Simulation para iniciar a simulação. E aqui ele já iniciou o modo de simulação. Então aqui ele está em modo de simulação. Você vê que aqui está vermelho, é como se fosse um fluxo de energia. E aqui está tudo em cinza, porque não está passando energia, em tese, né, energia da lógica ladder, para a nossa entrada digital, nem para a nossa saída digital. Então aqui você pode vir aqui e dar um clique duplo para mudar o estado das entradas. Então a partir do momento que você muda o estado da entrada digital, ela se comporta como um contato fechado, né? Como se fosse um circuito passando energia para esse outro lado. E ele aciona a nossa saída digital. Então, com isso, a gente consegue ver que esse circuito ele copia o estado lógico de uma entrada digital para uma saída digital. Então, é como se fosse um circuito liga e desliga. Um botão ligando uma saída. Aqui você não consegue alterar o estado da saída digital dando um clique duplo. Porque a saída digital ela não é alterada pelo estado ela não é alterada por outra coisa que não seja o elemento que vem aqui à direita, né? Então, à esquerda. Então, é como se fosse uma bobina que só vai ser acionada quando vier energia deste barramento aqui à esquerda. Então, aqui temos a simulação, né? E agora a gente vai vir aqui em
desligar o modo simulação, então aqui parou o modo simulação. Vamos compilar esse programa e vamos passá-lo para o Arduino. Então vamos aqui em Compile Sketch for Arduino, né? Aqui a gente vai escolher a pasta que nós criamos na área de trabalho, então tem aqui Arduino Ladder. Eu vou criar uma pasta aqui, então vou vir aqui em Novo, Pasta, e eu vou colocar aqui como entradas, não, tem que ser nomes sem espaço, então EDSD1, entrada digital, saída digital 1, primeira aula sobre esse tema. Então EDSD1, aqui a gente pode dar o nome como EDSD1 também, e vamos clicar aqui em salvar. Então aqui ele já salvou. Vou minimizar só o Arduino, o LD Micro, e vamos abrir a nossa pasta aqui. Então abrindo aqui, deixa eu deixar melhor esse ícone aqui. Então ele já criou aqui os nossos arquivos e já criou aqui a pasta Arduino, que é onde a gente vai ter o programa para o Arduino. Abrindo então aqui a pasta, a gente tem os nossos arquivos para a programação no Arduino. Dando um clique duplo aqui nesse arquivo .ino, ele já vai abrir o nosso Arduino e a gente já vai conseguir ver as nossas informações. Aqui eu gostaria apenas de explicar um pouco como funciona esse programa aqui, essa ideia do Arduino, principalmente essa versão mais antiga aqui, para explicar, porque já me perguntaram nos vídeos anteriores para que serviam essas abas aqui. E uma coisa também que pode não ser muito óbvia é porque você tem que colocar o nome do arquivo e da pasta sem espaço. Então você só pode usar caracteres sem acento, hífen aqui, números, mas você não pode usar espaços. Então, basicamente, essa ideia do Arduino aqui, ela permite que você execute um programa, você cria um programa para o Arduino, com base em vários outros arquivos, né? Vários arquivos de código-fonte. Só que um desses arquivos é o principal, que vai ter essa função void setup e void loop. Então, para ele saber qual é o arquivo principal, ele tem que ser o nome idêntico com a pasta. Então, ele vai ver que tem uma pasta chamada ed1 sd1 e ele vai procurar nesta pasta esse arquivo ed1 sd1.ino, para ele saber que esse aqui é o arquivo principal do programa, que ele vai começar a compilar o programa por ele, por assim dizer, né? De forma bem genérica. Então daí ele vai identificar o arquivo e ele vai saber que esses outros arquivos aqui são arquivos complementares. Então você vê que esses outros arquivos aqui, eles aparecem aqui na ideia como abas. Então é por isso que o arquivo do Arduino ele tem que sempre ter o mesmo nome da pasta. E por uma questão de suporte da linguagem, né, do programa, ele não suporta nem espaços e nem caracteres acentuados para esse nome de pasta e para esse nome principal de programa. Então você tem que escrever sempre com esse padrão aqui. Bom, então aqui já temos a função para o Arduino. Se a gente clicar aqui em verificar, porque ele vai fazer uma pré-compilação, ele não vai enviar para a placa ainda, ele vai acusar que está sem aquele arquivo usrlib.h, que é um arquivo de funções de usuário, né? A gente já tinha falado no vídeo passado. Então eu vou apenas criar um arquivo aqui com esse nome, só para ele não ficar acusando desse problema aqui. Então eu vou criar um novo, você vem em novo documento de texto, mas você apaga aqui a extensão do arquivo e chama ele de usrlib.h. Ele vai perguntar se você quer alterar a extensão, você altera. E agora já tem um arquivo para ele encontrar ali e ele não vai reclamar mais da falta desse arquivo aqui. Então aqui ele já compilou corretamente, né, o nosso programa. E agora você tem que fazer a configuração de enviar para o Arduino. Aqui na hora de enviar para o Arduino, uma coisa importante a você fazer é você vir aqui em ferramentas, né? Selecionar a placa correta, que é Arduino Nano. Mas daí no caso do Arduino Nano, às vezes você compra o Arduino Nano no Mercado Livre, na Shopee, em algum site assim, e ele vai ser uma versão genérica, não é o Arduino fabricado pela empresa do Arduino mesmo. Funciona do mesmo jeito, tem a mesma qualidade, mas a questão é que você pode ter um problema com a questão do bootloader, que é o que faz o carregamento do programa. Então, dependendo de onde você comprou, dependendo da placa do vendedor, ele vai ser o bootloader antigo, né, esse old bootloader, ou vai ser o novo. Então, eu já comprei Arduino Nano que veio com o bootloader antigo e já comprei que veio com o bootloader novo. Então, a única forma de você saber, na verdade, é você selecionar uma opção aqui, clicar aqui em enviar, carregar. Se der erro, daí você testa com a outra opção. É meio difícil você
acertar de primeira aqui, saber de cara qual que é o bootloader. E quando você pega em Mercado Livre, geralmente eles não põem na descrição do anúncio qual que é o bootloader, se é o novo ou se é o antigo que está na placa. Então você tem que testar os dois, mas aí um dos dois provavelmente vai funcionar. É o ATmega 328, não importa se é o bootloader novo ou antigo. A gente não vai utilizar esse 168 aqui com o Arduino Nano. Aqui é a porta de comunicação, aqui ele já detectou a porta com 3, não tem nenhuma outra. E é isso aqui, você marca para comunicar, e você clica aqui em carregar e ele vai transferir o programa para o Arduino. Agora eu vou mostrar como que eu fiz o circuito no Arduino ali e como que o programa está funcionando na prática. Então aqui eu já estou com a minha placa do Arduino, né? Eu já passei o programa para o Arduino. E eu fiz aqui a conexão então com um botão que vai funcionar como o sensor da nossa entrada digital. Entrada digital 1 são esses dois primeiros fios aqui, é uma entrada 2 fios. Aqui em cima é o positivo ele está vindo aqui pelo botão, então ele está conectado aqui. Ficou meio feia essa conexão, mas é apenas para demonstração. Então é uma conexão que vem aqui do positivo da fonte. Esse botão aqui ele é normalmente aberto, então apenas quando eu aperto que ele vai fechar o contato aqui e vai mandar o positivo aqui. O negativo eu estou ligando direto aqui com o negativo que vem da nossa fonte. Então aqui ele faz a conexão direta e então quando essa conexão aqui está direta é como se fosse uma entrada a um fio e daí o fio de sinal vem do sensor. Então agora quando eu aperto aqui ele vai fechar esse contato e ele vai enviar esse sinal aqui, o mesmo sinal da saída, quando eu ligo a saída, quando eu ligo a entrada, perdão, ele liga aqui a saída, que é exatamente o que a gente tinha feito aqui no programa do LD Micro. Então, vou mostrar aqui, vou gravar a tela do notebook, vai ficar um pouco pesado. Mas então aqui você tem o contato de entrada, né? E esse contato aqui está associado aqui com a saída, que é exatamente o que você tem na prática. Então, acionando aqui, ele vai acionar aqui, ele vai transferir o estado para a saída, que é o que você tem aqui. Aqui a saída relé, ele está só acendendo o relé indicador, porque eu não estou com a fonte ligada na tomada, né? Então a energia está vindo do USB e ele está só usando a energia do USB, não é o suficiente para manobrar o relé. Mas para demonstração, isso aqui já mostra que está funcionando esse circuito e essa programação que está funcionando. Então agora no próximo vídeo eu vou mostrar um pouco mais de outros tipos de contato. Então além desse contato aqui, que é o contato normalmente aberto, a gente vai ver contato normalmente fechado, as bobinas aqui, como fazer uma associação, né, como fazer um contato de selo. Então isso vai ficar para um próximo vídeo, para não alongar muito esse daqui. Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo.